Fala galera, nesse vídeo, vou falar sobre o cone, que é um sólido geométrico que faz parte dos corpos redondos. Vou falar dos seus elementos e das suas fórmulas. Beleza, então vamos lá. O cone é um sólido de revolução do triângulo retângulo. Como vocês podem ver na imagem, um triângulo retângulo vermelho. Ao lado de um eixo, se rotacionamos ele em volta desse eixo em 360 graus, ele formará um cone. Tipo esse da figura à direita. Nele podemos observar alguns elementos, como o raio, que é esse segmento de reta que vai do centro até a extremidade da circunferência. E esse G é a geratriz, que é esse segmento de reta que vai do vértice, que é a ponta do cone, até a extremidade da circunferência. E a altura, que é a distância do vértice até o centro da base. Como o cone é formado pela rotação de um triângulo retângulo, ele também possui teorema de Pitágoras, que é geratriz ao quadrado igual a raio ao quadrado mais altura ao quadrado. Essa é a forma planificada de um cone. Seção meridiana é um corte ao meio que vai da ponta do vértice até a base. Após o corte, o cone reto mostra um triângulo isósceles. Tipos de cone. Para identificarmos o cone, observamos o eixo, que é uma reta que passa pelo vértice até o centro da base. Se o eixo toca na base, formando um ângulo de 90 graus, ele é um cone reto. Se o eixo do cone estiver inclinado, ele é um cone oblíquo. E dizemos que um cone é equilátero quando fazemos uma seção meridiana e aparece um triângulo equilátero. Para encontrarmos a área da base do cone, nós calculamos a área do círculo, pois a base do cone é circular. Então a área da base do cone é igual a π raio ao quadrado. Para calcularmos a área lateral do cone, nós multiplicamos π raio com a geratriz. Para encontrar a área total do cone, nós soma o raio com a geratriz e o resultado dessa soma, nós multiplicamos com π raio. Então a fórmula da área total é igual a π raio, vezes entre parênteses a soma do raio com a geratriz. Volume do cone é igual à área da base vezes a altura, dividido por 3. Como a área da base é π raio ao quadrado, fica volume igual a π raio ao quadrado vezes a altura, dividido por 3. Aqui está o resumo de todas as fórmulas. E a seguir vai ter exercícios para praticarmos cada uma delas. Para praticarmos o que aprendemos, vamos fazer 4 exercícios, vamos lá. Um cone circular tem raio da base de 9 cm e uma altura de 12 cm. Segundo os dados oferecidos, calcule, primeiro, a área da base. Segundo, a área lateral. Terceiro, a área total. Como a área da base é π raio ao quadrado, vamos substituir o raio por 9. Ficando 9 ao quadrado, que dá 81. Então a área da base desse cone é 81 π centímetros quadrados. Como a área lateral é π raio vezes geratriz, vamos ter que descobrir a geratriz, já que a questão não deu, então vamos lá. Para descobrir a geratriz, vamos fazer o teorema de Pitágoras, que é geratriz ao quadrado igual a raio ao quadrado mais altura ao quadrado. Agora vamos substituir o raio por 9 e a altura por 12. 9 ao quadrado dá 81. E 12 ao quadrado dá 144. Vamos somar 81 com 144, que dá 225. Agora temos geratriz ao quadrado igual a 225. Vamos passar a potência por outro lado, virando raiz quadrada, ficando geratriz igual a raiz quadrada de 225, que dá 15. Então a geratriz desse cone mede 15 centímetros. Agora que descobrimos a geratriz, que é 15 centímetros, vamos fazer a área lateral desse cone usando a fórmula π raio vezes geratriz. Vamos substituir o raio por 9, e a geratriz por 15. 9 vezes 15 dá 135, então a área lateral desse cone é de 135 π centímetros quadrados. Vamos para o
Terceiro exercício, que é calcular a área total. Podemos calcular de duas formas. A primeira usando a fórmula π raio vezes entre parênteses raio mais geratriz. Vamos somar o raio, que é 9, com a geratriz, que é 15, que vai dar 24. Agora vamos multiplicar 24 com 9π, que vai dar 216 π centímetros quadrado. A segunda forma seria a soma a área da base com a área lateral, que seria 81π mais 135π, que dá 216π. Então a área total desse cone é de 216 π centímetros quadrados. Exercício 4. Cefet, Paraná. O raio da base de um cone circular reto mede 3 metros, e o perímetro de sua seção meridiana mede 16 metros. O volume desse cone mede: letra A, 8π metros cúbicos. Letra B, 10π metros cúbicos. Letra C, 14π metros cúbicos. Letra D, 12π metros cúbicos. Letra E, 36π metros cúbicos. Para calcularmos o volume, precisamos da altura. Para encontrarmos a altura, precisamos encontrar, primeiro, a geratriz. Para isso, vamos descobrir pelo perímetro como o perímetro da seção meridiana de um cone é igual à soma das duas geratrizes com os dois raios. Vamos substituir o perímetro por 16 e o raio por 3. Agora vamos multiplicar 2 vezes 3, que dá 6. Agora vamos passar esse 6 para o outro lado, subtraindo com 16. 16 menos 6, dá 10. Agora vamos passar o 2 que está, multiplicando com a geratriz, vamos passar por outro lado, dividido. 10 dividido por 2, dá 5, então a geratriz mede 5 metros. Agora aqui, acabamos de encontrar a geratriz, que mede 5 metros, vamos fazer o teorema de Pitágoras, que é geratriz ao quadrado, igual raio ao quadrado mais altura ao quadrado. Com esse teorema, vamos encontrar a altura. Vamos substituir a geratriz por 5, o raio por 3. 5 ao quadrado, dá 25. 3 ao quadrado, dá 9. Agora vamos passar o 9 por outro lado, subtraindo com 25. 25 menos 9, dá 16. Agora passamos a potência por outro lado como raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 é 4. Portanto, a altura desse cone é de 4 metros. Agora que encontramos a altura, é só fazer o cálculo do volume do cone, que é π raio ao quadrado, vezes altura, dividido por 3. Como o raio é 3 metros e a altura é 4 metros, fica π vezes 3 ao quadrado, vezes 4, dividido por 3. 3 ao quadrado, dá 9. 9π vezes 4, dá 36π, agora dividimos 36π com 3, que dá 12π. Então o volume desse cone é de 12π metros cúbicos, que está na letra D. Se gostou do vídeo, deixa seu like e inscreva-se no canal.